Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2. 1 João, no capítulo 2. Nós vamos ler agora os versos de 3 a 6. 1 João, capítulo 2, e os versos de 3 a 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por estarmos aqui. Nós te damos graças por termos a tua palavra aberta em nossas mãos, diante dos nossos olhos, Senhor. Mas rogamos ao Senhor que, em nome de Jesus, tu abras a nossa mente e o nosso coração para compreender e para receber a tua palavra bendita, Senhor. Ó Deus, alimenta as nossas almas, Senhor. Cura as feridas do nosso coração. Direciona os nossos passos, Senhor. Molda o nosso caráter, Senhor. E nos ajuda a manifestar a tua glória em todos os lugares, em todas as circunstâncias, por onde quer que andarmos, Senhor. Fala conosco nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, essa é uma compreensão que nós temos de que o Deus que nós servimos e o Deus que nós adoramos é um Deus que fala, é um Deus que se relaciona conosco, e Ele faz isso através da sua palavra. É uma relação mediada pela palavra. É pela exposição da palavra, pela ação do Espírito Santo, é que Deus vai estar falando conosco. E quando Deus fala conosco, Ele traz conforto para as nossas almas. Ele traz esperança para os nossos corações. Ele traz direcionamento para a nossa caminhada nesta vida, muitas vezes uma caminhada difícil, marcada por tantas complicações, por tantas contrariedades, por tantas decepções, tristezas que muitas vezes chegam a nós e nos maltratam muito. Mas Deus, pela sua palavra, vai nos ajudando a ter uma compreensão melhor da vida e continuar dando passos seguros a despeito dos obstáculos que são colocados à nossa frente. É por isso que nós oramos antes de expor a palavra, porque, em primeiro lugar, entendemos que todos nós somos limitados para compreender a palavra. Aí você pode dizer, pastor, eu sei ler muito bem, eu sou alfabetizado, sou formado, sou pós-graduado, tenho PhD, pós-doutorado. Nós podemos ter todas as formações do mundo, mas se o Espírito de Deus não abrir a nossa mente, o nosso coração, nós não vamos ter uma compreensão correta das Escrituras. Muitas pessoas têm sido vítimas de heresias, porque elas chegam a eles de forma muito agradável, mensagens que são facilmente compreensíveis muitas vezes, mas que não tem sustentação bíblica. Está na Bíblia,
mas quando é mal interpretado, está na Bíblia, mas por conta da má interpretação, do mau entendimento, gera em nós, ao invés de bênçãos, pode gerar em nós problemas seríssimos. Por isso a gente pede a Deus: Senhor, fala ao nosso coração. Nós estamos fazendo a exposição desta primeira carta que foi escrita pelo apóstolo João, e a nossa proposta é exatamente caminhar de trecho em trecho, de perícope em perícope, de seção em seção, tentando compreender qual de fato é a vontade de Deus, qual foi o objetivo da escrita desta carta. Com certeza, ela não foi escrita por acaso. Nada nas Escrituras foi escrito por acaso. Aliás, o acaso nem sequer existe. O que existe é um Deus soberano que realiza soberanamente a sua vontade. Mas o Senhor estava tratando de situações imediatas, situações que estavam acontecendo com o seu povo naqueles dias do primeiro século. Mas a vontade de Deus também que estas palavras pudessem ser direcionadoras, abençoadoras para a igreja durante toda a sua caminhada na face da terra. João escreve esta carta e ele o faz por um senso de missão muito grande. Ele o faz de um caráter pastoral muito grande. Daí nós observarmos a maneira carinhosa com que ele trata os destinatários, aqueles que iriam receber a carta. Ele os chama de amados, ele os chama de filhinhos. Ele já era um homem idoso quando escreveu esta carta, e ele estava escrevendo para pessoas que tinham sido alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Agora, João sabia perfeitamente que aqueles seus irmãos na fé, assim como ele também, estavam expostos a todo tipo de ataque. Naqueles dias, não propriamente um ataque policial, vamos assim dizer, um ataque armado, mas um ataque ideológico, um ataque que vinha de uma forma muito sutil e que estava ocupando espaço na mente, nos corações das pessoas, numa tentativa de confundir e desconstruir tudo aquilo que já havia sido dito a eles pelos próprios apóstolos. O perigo era iminente, era muito grande, e João então escreve com essa intenção de dizer para eles: olha, muito cuidado, eu já vivi mais do que vocês. O Senhor tem falado ao meu coração. Eu andei com o Senhor. Eu recebi diretamente dele as instruções. Eu ouvi a sua voz. Eu testemunhei os seus feitos. Eu sei quem ele era. Eu sei qual era a sua missão. Mas eu sei o mundo em que nós estamos. Eu sei das armadilhas que estão sendo colocadas diante de nós. Portanto, tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado. A questão propriamente aqui nesse trecho que nós lemos, que começa com essa palavrinha tão pequenina, de 3 letras, ora. Quando ele usa essa expressão ora, ele está fazendo uma relação com tudo aquilo que ele já havia dito anteriormente. Ele está fazendo uma ponte muito grande em relação àquilo, às verdades que ele havia proferido, aos ensinos que ele já havia dito, e agora aquilo que ele haveria de dizer também. Por isso ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Sabemos que o temos conhecido, que há um conhecimento, que nós de fato conhecemos ao Senhor. E nós só podemos fazer esta avaliação e dizer afirmativamente que nós conhecemos ao Senhor, segundo aquilo que está escrito aqui, é se guardarmos os seus mandamentos. Vê essa condicional usada aí, se. Você conhece a Deus, se, somente se, você então é alguém que ama
que zela, que guarda os mandamentos do Senhor, de que procura obedecer os preceitos divinos. A questão aqui, portanto, é a obediência aos mandamentos como uma evidência do conhecimento de Deus. O ponto focal seria como saber que nós de fato conhecemos a Deus. Como saber que de fato nós sabemos que nós conhecemos a Deus? Ele nos convida para uma autoavaliação. Ele nos convida para olhar para nós mesmos, para nos avaliarmos e perguntarmos diante de um espelho da vida, dizer, será que eu verdadeiramente sou alguém que conhece a Deus? Ou será que eu sou um daqueles que já ouviu muito falar de Deus? Já ouvi bastante, eu até sei muita coisa acerca de Deus, mas será que eu o conheço como Ele requer ser conhecido? Será que eu conheço verdadeiramente a esse Deus diante do qual eu me prostro? Será que eu conheço a esse Deus a quem eu adoro, a quem eu canto louvores, a quem eu cultuo? Será que de fato nós conhecemos? Então, nós somos convidados a esse tipo de reflexão. Nós somos convidados a esse tipo de pensamento, a esse tipo de exame que nos coloca no divã, no trono, numa cadeira sentados, para nos avaliar, para pensar acerca de nós mesmos. Observem que João aqui, até esse momento, ele já havia falado de duas evidências claras que apontam para o fato de que alguém tem comunhão com Deus, de que alguém anda com Deus. E uma delas é andar na luz. Ele estabelece uma clara diferença entre trevas e luz. E ele vai dizer que os filhos de Deus, aqueles que conhecem a Deus, eles não andam nas trevas, eles não andam titubeando, eles não andam dando cabeçadas na vida, eles não andam tropeçando intencionalmente. Eu uso essa expressão intencionalmente porque todos nós tropeçamos, de alguma forma. Todos nós damos as nossas cabeçadas na vida. Todos nós falhamos em algum momento, mas aquelas situações em que você se deleita naquilo que faz, que você planeja os seus próprios erros, que você investe numa caminhada de trevas. Trevas é tudo aquilo que não está sob o foco da luz do Evangelho de Cristo Jesus. Então João já havia dito que andar na luz do Evangelho é uma evidência de comunhão com Deus. Alguém que se esforça, que busca andar na luz do Evangelho, é uma evidência de que ele conhece a Deus e anda em comunhão com o Senhor. Mas ele fala, e disse isso no final do capítulo 1 e no início do verso 2, que uma outra evidência é a admissão e a confissão dos seus próprios pecados. Quando ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No verso 9, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que ele está dizendo? Que um homem que conhece a Deus, uma mulher que conhece a Deus, que tem comunhão com Deus, ele tem consciência dos seus pecados. Mas ele não se satisfaz com os seus pecados. Ele não se deleita nos seus pecados. Os seus pecados o agridem, o machucam, o desmascaram. E ele faz o quê? Ele confessa. Ele confessa ao Senhor. Ele diz ao Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor. E ele vai dizer como o salmista, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Um homem que tem comunhão com Deus admite isso. É verdade, eu sou pecador, mas eu não me conformo com essa situação. Eu confesso ao Senhor e eu busco abandonar aquilo que desagrada ao meu Deus.
Agora, ele chega nesse momento da carta, e eu quero dizer, eu sei que essa carta, às vezes ela se torna um tanto quanto difícil da leitura, porque não há uma preocupação aqui com a questão propriamente como nós conhecemos, com a questão didática. Vejam que ele trata, às vezes, do mesmo assunto em momentos diferentes. Mas se você fizer uma leitura muito atenta às palavras que encontramos aqui, você vai encontrar um direcionamento de Deus para a tua vida, mostrando exatamente que nós precisamos saber quem é esse Deus a quem nós adoramos, conhecer a nós mesmos e buscar caminhar em harmonia com a vontade do Senhor. Por esta razão, ele começa aqui no verso 3 dizendo: ora, sabemos que o temos conhecido. Sabemos que o temos conhecido. Por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, olha só, como é dura essa palavra, irmãos. Vejam como é dura essa palavra. Aquele que diz, eu o conheço. Olha só, ele faz uma afirmação. Eu o conheço. Eu sou crente. Eu sou de Jesus. Recebi a salvação. O Senhor está comigo, o Senhor me ama. Mas não guarda os seus mandamentos. É mentiroso. E nele não está a verdade. Você está tentando enganar, como nós já vimos em sermões anteriores, tentando enganar aos outros, enganar a si mesmo, é o auto-engano, e enganar ao próprio Deus, tentando driblar a Deus de alguma forma. Mas a Deus ninguém engana. Então ele diz, quem assim age, ele diz, olha, é mentiroso. Qual outra palavra para usar aqui? É uma palavra dura chamar alguém de mentiroso, né? Não, você está mentindo. Você faltou com a verdade. Isso é algo muito grave, muito grave. Quando alguém diz para nós, olha, você está mentindo, você é um mentiroso. Você não é aquilo que você afirma ser. Você não é exatamente essa pessoa que você tem proclamado e dito por aí. Eu sei que você vai para a igreja. Eu sei que você é membro de uma igreja. Eu sei que você até é cumpridor das suas obrigações eclesiásticas. Mas você não conhece a Deus como deveria. Porque se o conhecesse, você ia harmonizar na sua vida com os seus preceitos, com os seus mandamentos. Então vejam que no exercício como esse, nós recebemos duros golpes da palavra. Porque agora eu me vejo diante da palavra, e ela é o meu espelho, e eu olho para ela, para a palavra do Senhor, e digo, nossa, eu estou mentindo. Porque tem alguma coisa que está errada, e preciso corrigir. A grande verdade, irmãos, aqui, é que a nossa vida com Deus envolve importantes circunstâncias. A nossa vida com Deus, ela envolve importantes circunstâncias. Que circunstâncias são essas? A primeira delas, isso aí eu digo para responder a pergunta, como sabemos que nós estamos com Cristo? Como é que nós podemos saber que nós estamos com Cristo? Faça esse exercício. Você não pense no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, no seu irmão. Não, pense em você mesmo. Como é que você pode saber que está em Cristo? Em primeiro lugar, quando nós desfrutamos de íntima comunhão com Ele. Desfrutamos de íntima comunhão, porque o texto começa, ora, sabemos que o temos conhecido, e essa expressão conhecimento não é uma expressão que aponta apenas para um conhecimento teórico, de ouvir falar. Todos nós já ouvimos falar da Lua, e você pode descrever a Lua, falar sobre as crateras encontradas na Lua, pode dizer que em 1969 o homem chegou à Lua.
Você não conhece a lua. Você não tem relação com ela, você não foi lá. Seus pés não estiveram lá. Nós conhecemos muitas coisas sem ter ido, sem ter nenhuma aproximação, por ter ouvido falar. Mas essa expressão aqui, conhecimento, é utilizada para falar de intimidade, de um conhecimento verdadeiro que envolve uma comunhão pessoal, uma relação pessoal. A Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, quando teve a Jesus, ela era virgem, ela foi concebida por obra do Espírito Santo. E o texto diz que até aquele momento ela não havia conhecido homem algum. Conhecido significa intimidade, uma comunhão mais íntima. Nós podemos saber que nós estamos em Cristo, nós podemos saber que nós conhecemos ao Senhor, se nós tivermos uma verdadeira comunhão pessoal com Ele. E quando eu estava meditando sobre isso, pensando em organizar aqui a mensagem, eu disse, como é que eu posso me fazer entender ao falar sobre comunhão pessoal? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós confundimos a comunhão pessoal com o Senhor com a comunhão que nós temos com Ele nos cultos que nós prestamos a Ele. Então alguém pode dizer assim, não, eu tenho comunhão com Deus porque eu estou nos cultos, eu faço todo o possível para não perder nenhum culto. Mas a nossa comunhão com Deus se limita tão somente ao momento que nós estamos no culto e durante o dia. No exercício da tua profissão, você tem consciência de que o Senhor está com você ali, naquele momento. Na condução do teu lar, você tem essa consciência de que o Senhor está presente ali na tua casa. Você pode dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou aqui com a minha família, com a minha casa. Tudo na minha casa é para a glória de Deus. Ou será que na tua casa tem um lugar para colocar a Bíblia, mas tem lugar para colocar outras coisas que Deus reprova? Como vai a tua comunhão pessoal com o Senhor? Você lê a Bíblia com frequência? Você tem o seu momento devocional com Deus, sozinho, de você se alimentar, ler a palavra, meditar na palavra? Você tem orado, buscado a Deus, separado um tempo para a oração, para entender que estes dois elementos, a leitura da palavra e a oração, são fundamentos necessários para o nosso crescimento espiritual? Ou você tem reservado tudo isso somente para o domingo, para o momento em que você está no culto a Deus? Ali você lê a Bíblia, ali você ora, ali você canta, no resto da semana não, é outro departamento. Conhecer a Deus implica em ter comunhão íntima e pessoal com Ele. Estar com Ele o tempo todo. É nas viagens, é no trânsito no seu carro, é utilizando desse expediente da tecnologia, do som do seu veículo, quem sabe para ouvir uma mensagem, para ouvir um louvor, para ali louvar a Deus, para ali conversar com Deus. Tudo isso fala de comunhão pessoal. Por isso que João começa dizendo, ora, sabemos que o conhecemos. Primeira questão que nós estamos trazendo aqui, exatamente em cima disso, somente do conhecimento de Deus. Você o conhece? Conhece mesmo, ao ponto de dizer, olha, o Senhor conhece meu coração e a minha vida toda está aberta diante dele. A nossa vida com Deus envolve importantes circunstâncias. Primeira delas, quando nós desfrutamos de íntima comunhão com Ele. Isso aponta para comunhão pessoal. Em segundo lugar, nós sabemos que estamos em comunhão com Cristo, não somente quando desfrutamos de íntima comunhão com Ele, mas quando nós obedecemos os seus mandamentos. Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Se o primeiro aponta para a comunhão pessoal, o
segundo aponta para uma relação pactual. Uma relação pactual. A gente pensa muitas vezes que a teologia reformada, que os reformadores, especialmente o reformador João Calvino, o foco dele, a base do pensamento dele, era a eleição ou a predestinação. Que a base da teologia reformada é a doutrina da eleição, mas não é. É a doutrina do pacto. Do Deus que estabeleceu um pacto com o homem. E o texto bíblico, esse pacto é algo tão sólido, que o texto diz que Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. Deus é fiel. Isto é, a nossa segurança eterna não depende de nós, simplesmente. Não depende de nós. Depende de Deus e daquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. A nossa dívida já está paga, toda ela paga. Ué, peraí, pastor. Mas se aí o texto está dizendo que nós precisamos obedecer aos mandamentos, aí é algo interessante, porque os mandamentos não é uma condição para a salvação. O cumprimento dos mandamentos não é uma condição para a salvação, mas é uma evidência da salvação. Não é a causa da salvação, mas são os efeitos, as consequências. O homem que foi alcançado pela graça de Deus, ele se deleita na palavra, ele tem prazer em obedecer aos preceitos divinos, a cumprir a palavra. Ele está ligado à palavra. Foi estabelecido um pacto eterno, onde o Senhor entregou a sua própria vida para nos dar a vida eterna, mas em contrapartida, nós devemos obediência a Ele, como evidência da nossa transformação de vida. Então agora eu e você, nós precisamos entender que quando estamos nos esforçando aqui para cumprir mandamentos, para obedecer a palavra, não o fazemos com a intenção de galgar diante de Deus algum patamar melhor, para alcançar uma salvação, para nos ajudar no que diz respeito ao projeto eterno de Deus. Não. Você já foi alcançado, você já pertence ao Senhor. Agora os mandamentos estão aí, para que você manifeste exatamente que você é uma nova criatura. Agora você se deleita. Com relação a isso, existem duas correntes que são diametralmente opostas e igualmente perigosas. Uma é o moralismo e outra o antinomismo. Moralismo e antinomismo. Os moralistas são aqueles que vivem na tentativa de alcançar o favor divino num esforço sobre-humano para cumprir os mandamentos. Se fosse possível ao homem cumprir os mandamentos divinos, não havia necessidade de Jesus Cristo ter vindo para morrer no nosso lugar. Ele veio para cumprir as exigências da lei. Ele morreu no nosso lugar para isso. Ele pagou, ele satisfez as exigências da lei de Deus. Então, o moralista é aquele que entende, que ele acha de que ele pode, através do seu esforço humano, satisfazer os anseios do coração de Deus. E existem grupos religiosos que nós conhecemos perfeitamente que dão uma ênfase muito grande no cumprimento de mandamentos. E são pessoas que, se você se aproxima e pergunta se tem certeza da salvação, eles não têm. Porque são pessoas que acham que a salvação ela pode chegar e pode sair. Ela vem e ela vai, ela vem e ela vai, o tempo todo. Você ganha a salvação quando está cumprindo os mandamentos, mas você a perde quando peca. Que é um absurdo pensar assim. É fazer daquilo que Deus fez uma brincadeira. O outro perigo é o antinomismo. Se de um lado tem aqueles que acham que é pelo cumprimento da lei que vão
chegar próximo do Senhor, tem aqueles que acham que, bem, uma vez que nós estamos salvos, uma vez que fomos alcançados pela graça, antinomismo. Nomismo, nomos, lei. Então, eu não preciso mais cumprir mandamento nenhum. Vamos viver de qualquer jeito, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, vamos cair na gandaia, vamos viver de qualquer jeito, porque afinal de contas, nós já estamos salvos mesmos. Por que eu vou perder meu tempo sacrificando a minha vida, me esforçando para sufocar minha carne, quando essa está me convidando para fazer alguma coisa? Não, já estamos salvos, então vamos viver de qualquer jeito. Isso é um erro crasso, é um perigo tremendo. O antinomismo faz isso, descarta completamente a lei, como se ela não tivesse valor, quando na verdade o cumprimento dela é uma demonstração clara de que você ama ao legislador, de que você ama ao nosso Rei soberano, que você ama ao seu Redentor, aquele que cumpriu cabalmente a lei, aquele que glorificou e honrou o nome do Pai e que nos atraiu para si. E agora eu posso me avaliar qual é a minha relação. Eu vivo nessa relação pactual com meu Deus, eu vivo nessa relação pactual, crendo firmemente que Ele estabeleceu um pacto eterno que não quebra jamais. Os nomes que foram escritos no livro da vida não serão retirados jamais. Agora, por outro lado, eu tenho honrado ao meu Senhor, eu tenho prazer em obedecer ao meu Deus, em cumprir os mandamentos do meu Deus, a colocá-los como padrão para a minha vida, para os meus negócios, para tudo aquilo que eu faço na vida. Ou eu tenho desprezado esses mandamentos, eu tenho desprezado esses preceitos? São questões que eu e você temos que responder para nós mesmos. Como é que eu posso saber então que eu estou em Cristo? Em primeiro lugar, quando eu desfruto de uma íntima comunhão com Ele, a minha relação pessoal com Ele, a minha comunhão com Ele. Em segundo lugar, quando eu obedeço os seus mandamentos, isso aponta para a minha relação pactual, a minha relação nesse pacto que Deus estabeleceu com o seu povo, onde eu devo obediência ao meu Senhor. Mas em terceiro lugar, a gente olha para o texto e ele nos sugere uma outra coisa importante, uma outra resposta que está aqui. Como é que eu posso saber que eu, então, estou em Cristo? Como é que eu posso saber que eu tenho comunhão, que eu conheço ao Senhor, não somente quando eu desfruto de íntima comunhão com Ele, não somente quando eu obedeço os seus mandamentos, mas também quando eu ando assim como Ele andou. Nisto sabemos que estamos nele. O verso 5, o final do verso 5 é o começo do verso 6. Tá? Quer ver? Observe aí. Isso é importante que se diga para que você, quando fizer a leitura, não atropelar a leitura. O finalzinho do verso 5 é o começo do verso 6. Nisto sabemos que estamos nele. Veja que tem 2 pontos aí. Aí vem a resposta: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Andar como ele andou. Nós temos que imitar ao nosso Senhor. Ele é o nosso padrão de conduta. Qual é o teu padrão de conduta? A quem você tem imitado? Quem são os teus ídolos? Bora pensar isso. Aqueles a quem nós elegemos como ídolos, aqueles acabam se transformando nos modelos que nós seguimos. Eu me lembro perfeitamente que em uma das Copas do Mundo, e o brasileiro é apaixonado pelo futebol, né? E grande craque na época, aliás, naquele tempo tinham muitos craques, né? Vale a pena você ver aqueles homens jogando futebol, porque é arte pura, uma beleza. Ronaldo, fenômeno. E ele veio com uma cabeleira estranha, parecida do Cascão. Só uma pontinha aqui, tudo raspado atrás.
E era um corte, Azevedo, que meu pai, quando me levava, quando eu era criança, para cortar cabelo, fazia aquele... Eu detestava aquilo. Aquela pontinha aqui na frente, para trás não tinha nada. Mas naquele tempo, aquilo era moda. Nos anos 60, menino cortava o cabelo assim. Mas já no tempo de Ronaldo, menino não queria usar aquele cabelo, menino já queria usar um cabelo maior, diferente. E de repente Ronaldo chega com aquele modelo, só aquela pontinha aqui na frente, igualzinho o cabelo do Cascão, da Mônica, né? Para minha surpresa, aquilo que eu achava que era horrível, a rapaziada estava imitando. A turma estava usando aquele cabelinho só aqui na frente. Eu digo, olha, o que não faz o modelo? Observe como é que a turma anda hoje, como é que as moças se vestem, como é que os rapazes se vestem, como é que cortam seus cabelos, o tipo de roupa, o modelo de roupa que a gente usa, tudo isso é determinado por quem? De que vive a moda. E às vezes a gente nem para pensar se está legal ou não, mas de repente a coisa não ficou legal. Estava vendo um videozinho com a esposa e minha cunhada em casa, eu comecei a rir, o que é? Eu digo, olha que coisa interessante. Duas mulheres entraram nas cabines, comprando roupa, entraram para trocar de roupa. Escolheram o mesmo tipo de roupa, uma roupa tipo de academia, né? As duas entraram, sendo que uma era com corpo escultural e a outra não. Já estava com bastante quilinho a mais. Aí as duas saíram e começaram a se olhar. A outra que tinha um quilinho a mais olhou para quem vendeu e disse, tem alguma coisa errada, porque essa roupa aqui não está igual àquela, não está boa essa roupa. Tem alguma coisa na roupa que você me deu, tem alguma coisa errada. Porque não estava exatamente igual. Porque é uma idealização. Eu quero ser assim, eu quero daquele jeito, eu vi alguém usando, eu quero ficar parecido. Isso pode ser de forma consciente ou inconsciente. E a nossa conduta, os nossos gostos estão sendo determinados por quem? Você diz, não, pastor, eu sou diferente, ninguém me influencia. Não fala bobagem. Todos nós somos influenciáveis, consciente ou inconscientemente. O mundo está determinando a nossa forma de falar, a nossa forma de brincar, a nossa forma de agir, de nos relacionar uns com os outros. O mundo está determinando isso. Mas o texto está dizendo que quem ama o Senhor e conhece o Senhor, ele não anda conforme as normas do mundo, mas ele anda como o Senhor andou. Esse verbo andar é utilizado para falar de conduta, de comportamento. Como é que nós nos comportamos? Como é que nós estamos nos comportando? Isso aponta para a conduta moral. Como é que nós estamos sendo? Quem é o nosso padrão de conduta? Nós olhamos para quem? Quem é o nosso modelo? O nosso modelo é Jesus. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, mas é o nosso modelo de vida. Devemos amar como Jesus amou. Ser fiéis a Deus como o Senhor Jesus foi fiel a Deus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Eu não posso me quedar aquilo que o mundo impõe a mim. Mas eu tenho que olhar para a palavra do Senhor. Pode ser que determinadas práticas, para o contexto cultural em que a gente vive, é muito normal. Será que isso agrada ao Senhor? Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem tudo que é lícito, que é legal, que todo mundo pode fazer ou usar, nem tudo isso serve para aquele que ama a Deus. É o cuidado que a gente tem que ter. Então, quem ama ao Senhor, ele manifesta isso através de uma comunhão pessoal, através de uma relação pactual e através de uma conduta moral. Certo?
São os termos que eu utilizei didaticamente ou homileticamente para falar, para responder essa pergunta que o texto faz para nós. Como sabemos que estamos em Cristo? Ora, sabemos que estamos em Cristo, ele diz. Como é que nós podemos saber? Quando desfrutamos de íntima comunhão com Ele. Quando obedecemos aos seus mandamentos e quando andamos como Ele andou. Isso pode ser sintetizado, e você que quiser guardar isso, guarde. Através dessas três expressões: comunhão pessoal, isso fala de intimidade, de tua vida com o teu Deus. Isso fala de relação pactual. Essa relação pactual exige de nós uma consciência daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e daquilo que nós devemos fazer como servo de Deus, que é andar em obediência à sua palavra. Em terceiro lugar, aponta para a conduta moral, para a maneira com que nós estamos vivendo no mundo, da maneira com que nós agimos no mundo, não reproduzindo aquilo que o mundo está impondo, mas procurando fazer tudo para a honra e para a glória do Deus eterno. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos abra a mente e o coração, para que possamos não só ter essa compreensão da palavra, mas que o Senhor nos dê a graça de que essas verdades possam ficar no nosso coração, de tal maneira que a nossa vida possa reproduzir esse conhecimento, essa comunhão que nós temos com o Deus eterno. Que Ele a todos igualmente abençoe. Amém.